9h47, de volta aqui nesse último bloco do Jornal da Bandeirante Gente para falar sobre censo, trabalho do IBGE, cheio de atropelos, né? Esse censo que ficou atrasado, enfim, lógico, teve a paralisação também por causa da pandemia, isso teve um efeito que foi ruim, mas o que está pegando agora, viu, Cláudio Humberto e ouvintes, é a resistência de alguns brasileiros que não querem receber a figura do recenseador. Simples assim. E aí tem a explicação óbvia, que até faz algum sentido, que é o receio, né, das pessoas. As pessoas têm medo de receber uma pessoa em casa, se bem que há algumas facilidades. Você pode até, salvo engano, atender o recenseador pelo telefone, pelo interfone do prédio, enfim, dá para você fazer de uma forma um pouco mais segura, digamos assim, né? Mas há essa resistência. E eu estava vendo aqui que São Paulo é um estado, o estado de São Paulo é o estado em que as pessoas mais resistem a atender o recenseador. A gente vai conversar com o nosso próximo entrevistado. Guilherme, o nosso entrevistado está em que linha aqui, Guilherme? 2 do Skype, aí sim, hein, com imagem então. Então, se você quiser acompanhar com imagem, pode entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá com a gente aqui o coordenador técnico do censo no estado de São Paulo, o senhor Vando Nascimento. Senhor Vando, muito obrigado por atender o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Eu já queria perguntar direto, tá surpreendendo aos senhores essa resistência toda de boa parte dos brasileiros, ou de uma parte significativa dos brasileiros, uma resistência em atender o recenseador? Bom dia de novo. Bom dia a todos, agradecemos o convite, né, por explicar nosso trabalho novamente. Sim, tem surpreendido essa resistência da população, né? É claro que não é em todos os cantos do país, do território. A gente ainda continua sendo recebido pela maioria da população, muito bem. Mas sim, temos tido resistência em algumas áreas, né? Em algumas áreas, normalmente quando a gente precisa de mais intermediários para acessar o morador, como condomínios. Tem algumas áreas também que é um foco nosso de divulgação de dados que são nas comunidades, né? Que a gente quer também ter um dado, poder produzir um dado assim que retrate melhor a população dessas áreas. São áreas que normalmente a gente não tinha problema de acessar, o IBGE sempre foi muito bem aceito, mas para esse censo a gente tem tido mais dificuldade e exigindo mais diálogo com a população, né? Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, doutor Vando. Eu queria saber o seguinte, isso não tem a ver com desinformação, né? Porque assim, a impressão que dá é que as pessoas não sabem. É mais do que aquela resistência habitual, né, que em todo censo se verifica, a resistência em razão de questões de segurança hoje, e cada vez mais as pessoas se sentem muito inseguras, né? Pensa que é ali algum pilantra, algum ladrão querendo invadir a casa, etc. Mas também por parte do governo não há nenhum investimento em comunicação. Certamente há, mas quase não se percebe, né? Eu não tenho na minha memória recente, né, nenhuma campanha, por exemplo, no rádio e na televisão, que são os veículos mais populares, assim, de maior acesso da população, avisando, olha, tem aí um recenseador batendo a porta, destacando a importância disso, de recebê-lo bem, de receber o direito de oferecer todas as informações que forem necessárias e tal. Não falta esse suporte de comunicação, digamos assim, para avisar as pessoas que há um censo em curso? Sim, esse trabalho de esclarecimento da população é fundamental, né? A gente precisa, normalmente a população tem uma insegurança de prestar dados pessoais, normalmente pensando na questão da insegurança, principalmente nos grandes centros, né? De segurança com patrimônio, e a gente precisa sim fazer um trabalho de esclarecimento, né? De que os dados do IBGE são seguros, eles não são, a gente garante o sigilo da informação, nenhum dado é compartilhado mesmo com outros órgãos públicos, não é compartilhado com a Receita Federal, nem com outros órgãos de governo. E a gente tem feito esse trabalho, né, normalmente em mídia, pelas redes oficiais do IBGE, Instagram, YouTube, comunicando também, sempre que a gente tem uma oportunidade como essa, que vocês estão abrindo esse espaço para a gente, para esclarecer a população
de que esse trabalho é um trabalho feito para toda a população, assim que elas conseguem cobrar políticas públicas, assim que elas conseguem planejar ações de investimento privado, abertura de emprego, postos de trabalho. É assim que a gente conhece melhor nosso país. E essa sensibilização é importante, de fato. Seu Vando, me chamou a atenção, vários dados aqui me chamaram a atenção, mas um em particular e que tem relação com o seu trabalho especificamente, que é o fato do estado de São Paulo ser o estado em que as pessoas mais resistem mesmo, né? São mais negativas à presença dos recenseadores. E me parece que há um outro dado também que foge um pouco do padrão, que é a dificuldade que os recenseadores estão enfrentando na periferia. Porque, salvo engano, a periferia, em outros levantamentos, se mostrava mais disponível. Eu não sei se é correta essa informação. O que mostra isso? Por que São Paulo é o estado em que há mais resistência e por que especificamente nesse levantamento atual, está havendo essa dificuldade também na periferia? Essa informação está correta, realmente a gente não tinha em censos anteriores dificuldades na periferia. A gente não tinha essa dificuldade, normalmente muito bem aceito, a gente conseguia acessar esses locais em todos os horários, à noite, final de semana. Nessa operação a gente tem percebido isso, um pouco mais de resistência, um pouco mais de restrição para conseguir acessar alguns bairros à noite, às vezes o que a gente está demandando sempre precisar ter algum acompanhamento de alguma pessoa da própria comunidade, então a gente está demandando mais visitas, né? Então, antigamente uma entrevista que a gente fazia logo no primeiro contato, agora está precisando de mais tentativas em horários mais alternativos, às vezes com alguma pessoa, algum intermediário, algum guia, alguém que possa aí sensibilizar a população. E às vezes muitas dessas entrevistas elas não são recusas de fato, mas são entrevistas que antigamente a gente conseguia fazer numa primeira abordagem, e nesse centro a gente tem percebido que está precisando de várias abordagens, mais tentativas de convencimento, mais sensibilização. Eu entendo também que é difícil a gente fazer uma avaliação, ainda uma avaliação prévia, né, durante a operação, mas muito provavelmente na última década, do último censo para esse, tem mais um diálogo sobre importância de dados pessoais, então acho que a parte da população está mais sensível a compartilhar dados pessoais também. Então eu acredito que isso é um conjunto de fatores, junto com a insegurança, que normalmente era mais concentrada nos grandes centros. Agora a gente tem percebido que essa insegurança está também sendo sentida no interior do estado ou outras regiões que não eram tradicionais de a gente ter problema para fazer a nossa coleta de dados. Doutor Wando, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte que eventualmente ainda não recebeu ou de alguma maneira resistiu à entrada ou a receber o recenseador, como é que acontece a abordagem, né? De que maneira a pessoa pode ter a certeza de que está de fato na frente de um funcionário ou de alguém a serviço do IBGE para tocar, para fazer as entrevistas que são absolutamente necessárias, inclusive, né? É preciso lembrar isso, né? Sobre para que serve o censo, né? Serve inclusive para que os governantes definam políticas públicas, definam o que fazer para melhorar o padrão de vida da população brasileira. Como é que se dá a abordagem? O senhor poderia explicar? Perfeito. A abordagem do censo demográfico, a primeira abordagem, ela é sempre presencial, né? Sempre é um recenseador, um entrevistador do IBGE que visita o domicílio. Essa primeira abordagem presencial era importante para que a gente garanta que a informação ela tem um dado espacial, né? A gente consegue falar que a população de um local específico tem tal característica, né? Tem mais acesso a serviços públicos, moradia. Então, como que a gente garante que o dado ele tem uma referência geográfica precisa numa visita inicial presencial. A partir desse primeiro contato com o recenseador, o morador pode optar por fazer a coleta ou por telefone, sim, com o mesmo recenseador que abordou ele, agendando um outro horário. Pode agendar para um outro dia para fazer a entrevista presencial também, no horário que for mais viável, tanto para o recenseador quanto para o morador. E pode solicitar fazer a entrevista por internet também. Aí o recenseador vai passar as instruções, o morador vai receber por e-mail ou por SMS
o endereço que ele pode prestar as informações e com a senha, um código de acesso vinculado ao domicílio dele para a gente garantir esse espaço, esse dado georreferenciado, né? Então, essa abordagem, a entrevista em si, ela pode ser feita no local mais seguro e mais viável, tanto para o entrevistador quanto para o morador. A gente sabe que ninguém não é orientado a que nenhum recenseador entre na casa das pessoas, pode fazer num local mais claro, né, seguro ali, ou que só protegido às vezes da chuva, que os recenseadores às vezes ficam em campo aberto, então tem que verificar isso. Sobre a identidade dos recenseadores, todo recenseador, ele comparece aos domicílios vestido de colete, identificado com o colete do IBGE, que tem um crachá. Esse crachá, ele tem uma matrícula SIAP, que nós chamamos, né, que é uma identificação, e essa identificação, o morador, se sentir inseguro, ele pode não fazer a entrevista na hora, mas é importante que ele volte a fazer, né, mas ele pode pegar aquele dado, entrar em contato com o IBGE, ou pelo site, ou pelo 0800, né, do IBGE, e passar aquela matrícula e ver se é um recenseador ativo, que está ali ativo coletando. O 0800 721 8181 permite identificar os trabalhadores do IBGE, recenseadores, supervisores, e também permite esclarecer outras dúvidas da coleta, né, sobre outros procedimentos do IBGE. De fato, esses dados, como eu tinha falado, é fundamental para que a população conheça, né, conheça a sua realidade, consiga cobrar políticas públicas, consiga se planejar. É só a gente tendo dados que a gente consegue avaliar conhecer o nosso país, né? Então, realmente é um dado importante para todos. Vando Nascimento, que é coordenador técnico do censo aqui no estado de São Paulo. Só para encerrar rapidinho, nosso tempo já está estourando. O censo vai até quando? Porque a data já foi prorrogada, até por essas dificuldades. Quando termina, de fato, a coleta de dados? E aqui em São Paulo, não sei se o teu dado no país, se espera alcançar que percentual? 100%? Acho pouco provável. Qual o percentual que vocês trabalham e até quando vai essa coleta de dados? Sim, 100% é impossível, mesmo em operações anteriores a gente nunca conseguiu 100% dos dados, mas o censo do IBGE costuma ter um aproveitamento comparado com outros países muito bom. A gente superou nesse momento já 80% de entrevistas realizadas, né? Mas a gente já concluiu uma fase muito importante que é a de percurso. A gente já percorreu todo o território e já visitou todos os domicílios, sabe quais domicílios estão ocupados. Então, e conseguiu fazer mais de 80% dessas entrevistas nesses domicílios que tinham morador, né? Porque outros tem domicílios que são vagos, ou que não é o domicílio principal da população, então esses não são contados. São registrados, mas não considerados para pesquisa. E a gente já superou 80%, a gente tem uma meta aí de chegar a mais de 90%, 95%, né, em todas as regiões, estamos trabalhando para isso, e é nessa fase. Então, essa parte de cobertura dos dados, nós já concluímos em fevereiro, né, é uma fase muito importante, que é a fase que depende do IBGE mesmo, de percorrer todo o território, e a gente está numa fase de validação, que é onde a gente percebe que a quantidade de entrevistas não é suficiente para a gente dar bons dados para a população. A gente está revisitando esses domicílios, tentando de novo novas abordagens para a população, para que a gente consiga dar dados melhores, e uma coisa importante, conseguindo mais entrevistas, a gente consegue dar dados para a população, às vezes por um bairro, por uma localidade específica, por uma comunidade. Então é por isso que a gente tenta fazer o máximo de entrevistas possíveis, para que a gente consiga dar dados com áreas menores, né, que permita a gente conhecer cada pedaço do país o mais preciso possível. Perfeito. Vando Nascimento, do Censo, coordenador técnico do Censo aqui em São Paulo. Foi um prazer tê-lo conosco aqui. Até uma próxima. Bom final de semana para o senhor. Muito obrigado para vocês também. Agradeço a oportunidade e um abraço para todos que nos ouvem.